Por 3 anos, uma amarga guerra civil devastou os Estados Unidos. O país ficou destruído e quase 500 mil de soldados morreram. Os estados da União do Norte venciam nos campos de batalha e estrangulavam a Confederação Sulista com um bloqueio naval. Somente um milagre poderia salvar o Sul. Horace Hunley, desafiando as convenções náuticas e expectativas militares, se ocupou em construir um navio de ferro capaz de navegar debaixo da água. Foi o início de uma nova era de combate naval. O nascimento do submarino. Ataque das profundezas. No dia 17 de fevereiro de 1864, os navios de guerra do Norte ameaçavam o porto de Charleston da Confederação Sulista, na Carolina do Sul. Naquela noite, um pequeno grupo de homens iria entrar para a história a bordo de um submersível secreto. O H.L. Hunley tornou-se a primeira embarcação submarina a afundar um navio em combate. O sucesso, entretanto, não durou muito. Os homens nunca voltaram de sua missão histórica. O Hunley afundou sob as ondas, levando para as profundezas a tripulação e seus segredos. Eles permaneceram ali por mais de um século. A Agência Marinha e Submarina Norte-Americana, também conhecida como NUMA, é uma organização voluntária de arqueologistas submarinos. Eles enviam equipes de reconhecimento em busca de destroços históricos na costa dos Estados Unidos. Em 1980, equipes da NUMA começaram a procurar pelo Hunley nas águas do porto de Charleston. Com o uso de equipamento magnético e instrumentos sísmicos, eles rastrearam o fundo do mar em busca de objetos incomuns, vasculhando sem descanso cada metro quadrado. Após 15 anos de buscas, seus instrumentos finalmente detectaram algo. Um objeto metálico. Um objeto que um dia teria sido um submarino. Seriam os destroços do Hunley? Finalmente seria possível explicar o que aconteceu tantos anos atrás, naquela noite fria de inverno. Para descobrir, uma equipe mergulha nas águas escuras, rumo ao passado. A Guerra Civil Norte-Americana começou oficialmente em Charleston em abril de 1861, quando unidades de artilharia da Confederação atacaram Fort Sumter, que estava sob domínio de tropas da União. O presidente dos Estados Confederados, Jefferson Davis, queria que o sul rural tivesse independência do norte industrializado. Ambos os lados constituíram exércitos para uma guerra civil sangrenta que custou mais vidas norte-americanas do que qualquer outro conflito. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos da América e da União do Norte, reuniu seus generais e desenvolveu um plano que eles acreditavam poderia terminar rapidamente com a guerra. A ideia era estabelecer um bloqueio naval, estrangulando a circulação de suprimentos que a Confederação precisava para sobreviver. O plano, batizado de Estratégia Anaconda, deu certo. A Confederação conseguia romper o bloqueio ocasionalmente, mas o Sul precisava de uma solução melhor para resistir ao embargo. Mais de 130 anos depois, os mergulhadores da NUMA descobriram o maior destruidor de bloqueios da Confederação. Debaixo de uma grossa camada de sedimento estavam os destroços do Hunley. O submarino estava incrivelmente bem preservado, mas trazê-lo à superfície seria muito arriscado. O casco de ferro era pesado e sua integridade estrutural poderia ser comprometida. Uma empresa especializada em resgate de navios usou uma simulação computadorizada para planejar o içamento. Uma armação de metal seria baixada até o fundo do mar.
Correias passariam debaixo dos destroços e um berço de espuma seria amarrado ao redor do casco para proteger sua jornada até a superfície. No dia 8 de agosto de 2000, o Hanley finalmente retornou à superfície e a corrida contra o tempo teve início. O casco começou a se corroer no instante em que foi exposto ao ar. Para protegê-lo, o submarino foi transferido para um enorme laboratório, onde pôde ser preservado e examinado em detalhes. A retirada do Hanley foi um evento marcante para a cidade de Charleston. O retorno de um símbolo de resistência contra um adversário mais forte. Um capítulo da incrível jornada deste submarino havia terminado, mas a história da sua criação estava apenas começando a ser revelada. A Guerra Civil Norte-Americana é muito conhecida por suas épicas batalhas terrestres, mas havia quem acreditasse que a verdadeira batalha ocorria em alto mar. Em Nova Orleans, em 1861, a guerra ainda estava muito distante e quase todos acreditavam numa rápida vitória da Confederação. Mas um homem percebeu a grande ameaça de um bloqueio naval. Este homem era Horace Hanley. Ele cresceu no Tennessee de forma muito modesta, mas aos 37 anos de idade já tinha construído uma carreira brilhante. Era o oficial aduaneiro mais graduado de Nova Orleans, um advogado de sucesso e rico dono de plantações. Quando Hanley soube do início da guerra, imediatamente percebeu a importância de uma estratégia naval. Se a União fosse capaz de manter um bloqueio bem-sucedido, as linhas de comércio da Confederação com a Europa seriam cortadas, e com elas as rendas e suprimentos vitais para os esforços da guerra. Apenas algumas semanas após o início da guerra, navios da União já obstruíam os portos da Confederação, e o Sul não tinha nenhuma embarcação para desafiar o bloqueio. Hanley dedicou-se a encontrar uma saída para a Confederação. Ele se encontrou com James McClintock, um engenheiro que havia desenvolvido equipamentos para a fabricação de balas para o Sul. Mas McClintock tinha armas muito mais incomuns em mente. Ele estava obcecado por um antigo sonho da humanidade: uma embarcação submergível. Dizem que Alexandre o Grande havia se aventurado ao fundo do mar dentro de uma bolha de vidro. Para McClintock, esta ideia era a solução para o problema da Confederação. Ele estava pronto para construir um submarino, mas precisava de alguém que o financiasse. Hanley o escutou e logo foi convencido. O conceito de uma embarcação submergível não era novo. No século XV, o gênio italiano Leonardo da Vinci construiu a primeira roupa de mergulho, ao menos nos seus rascunhos. Na segunda metade do século XVIII, durante a Guerra da Independência Norte-Americana, o sargento Ezra Lee tentou afundar um navio de guerra inglês com o submarino em forma de sino de David Bushnell. Ele havia sido projetado para ser guiado com os pés e as mãos, mas na verdade era impossível de manobrar. E na metade do século XIX, o alemão William Bauer desenvolveu um submarino. Ele foi batizado de Fire Diver, mas afundou no seu primeiro teste. Hanley e McClintock não desanimaram por esses fracassos anteriores. Eles desenvolveram um projeto próprio. Hanley investiu toda a sua fortuna nesta ideia. Ele estava convencido de que este submarino poderia dar ao Sul a vantagem nesta batalha contra a poderosa fragata do Norte. Na primavera de 1862, uma esquadra de navios de guerra da União chegou a Nova Orleans. A cidade se preparou para a rendição. Hanley e McClintock decidiram partir e queimaram todos os documentos do seu projeto secreto, incluindo o projeto do primeiro submarino, o Pioneer, que já havia passado por vários testes bem-sucedidos em um lago nas proximidades. Nada poderia cair nas mãos inimigas. 6 meses de trabalho se foram em apenas alguns segundos, mas os dois nunca pensaram em abandonar seu sonho.
Hanley seguiu para o leste até a cidade de Mobile, no Alabama, a mais de 200 quilômetros de distância. Aqui ele esperava recomeçar o projeto. O comandante da Confederação em Mobile encaminhou Hanley a uma pequena fábrica de munições. Ali, Hanley mostrou seus planos revisados ao engenheiro em comando, tenente George Dixon. A princípio, Dixon achou que Hanley fosse louco. Ao longo da história, as guerras eram travadas sobre a água, não debaixo dela. Mas Hanley estava determinado a começar a construir o novo submarino o mais rápido possível. Além disso, ele tinha a autorização do comandante da cidade. Dixon foi obrigado a ceder, e a partir daquele dia seu destino estava ligado ao da embarcação submarina. Dixon era um combatente experiente, mas um ferimento grave o incapacitou de continuar ativo no serviço militar. Na verdade, uma moeda de ouro salvou sua vida desviando uma bala que poderia ser fatal. Desde então, ele carregava esta moeda como um amuleto. Dixon ficou em Mobile acompanhando a construção do novo submarino, o American Diver. Hanley foi ao Mississippi. Ali, ele supervisionou uma operação secreta de instalação de minas no rio Mississippi, num esforço para conter os ataques dos navios da União. Logo, uma mensagem chegou de Mobile. O American Diver havia afundado durante um teste. A tripulação estava a salvo, mas o submarino estava perdido. Por que a segunda embarcação havia afundado? Será que havia alguma falha fundamental no projeto? A busca pela resposta leva ao Arquivo de Registros Públicos do Reino Unido. Milhões de livros e documentos estão guardados aqui, incluindo um relatório do ano de 1872, escrito por James McClintock. Após o fim da Guerra Civil Norte-Americana, McClintock forneceu ao Ministério da Marinha em Londres as especificações dos primeiros submarinos americanos. Quais informações este relatório contém? O documento é extraordinário, especialmente este diagrama muito bem preservado. O relatório contém plantas detalhadas de embarcações incrivelmente avançadas. Este material sugere que Hanley e McClintock pretendiam propulsionar o submarino com um motor elétrico, mas uma manivela acabou sendo mais prática. O relatório de McClintock também descreve a causa do desastre do American Diver. Aparentemente, o submarino estava sendo rebocado com a escotilha aberta quando o mar agitado fez com que ele virasse. Ele afundou como uma pedra. 140 anos atrás, uma embarcação que pudesse viajar pelo menos alguns metros debaixo da água era um feito extraordinário. Hoje em dia, alguns submarinos podem descer até mais de 6.000 metros. Shinkai é o submarino principal do Instituto Oceanográfico Japonês e custou mais de 50 milhões de dólares. Ele viaja frequentemente às regiões mais profundas dos oceanos. Um mundo de escuridão absoluta, cheio de mistério e beleza bizarra. Até hoje, as profundezas dos oceanos são as áreas menos exploradas do nosso planeta. Elas representam uma das últimas fronteiras para os cientistas do século XXI. Em 1863, Hanley também estava explorando terrenos que poucos haviam sequer imaginado.
construindo uma embarcação submergível tripulada que pudesse localizar e atacar um navio inimigo por debaixo da superfície do mar. Em Mobile, uma sociedade secreta havia se formado e seguiria adiante com esta tarefa. Um grupo de inventores e engenheiros, bem como uma associação paramilitar que trabalhava em conjunto com o Serviço Secreto da Confederação. Seu nome: Corporação de Serviço Secreto Singer. Seu objetivo: afundar navios da União e romper o bloqueio. Até então, o grupo tinha apenas um novo tipo de mina para provar seus esforços. O projeto do submarino de Hanley era perfeito para os objetivos da corporação. Hanley apresentou seus planos ao grupo. A nova arma custaria $15 mil, sendo que Hanley podia arcar com 1/3 de seu próprio bolso. A corporação Singer não era uma organização altruísta. Os lucros em potencial eram consideráveis. E acordos por escrito prometiam somas substanciais para cada navio da União destruído por suas invenções. Eles fizeram um contrato com o governo confederado que garantia 50% do valor de qualquer embarcação que eles destruíssem com suas invenções, além de minas de contato marinho e invenções como submarinos. Mais tarde, durante a guerra, eles começaram a sabotar linhas de trem e a incendiar navios a vapor no Mississippi, atrás das linhas inimigas. Eles faziam parte de uma operação secreta literalmente classificada como serviço secreto. A corporação investiu $10 mil no projeto. E a construção do terceiro submarino, posteriormente chamado de HL Hanley, começou. Haverá espaço para 8 homens. Eles entram na embarcação por 2 torres. A construção do submarino levou quase 3 meses. Gradualmente, Hanley viu seu sonho tomar forma. Até o cético Dixon passou a acreditar que a ideia funcionaria. Finalmente, o submarino estava pronto. Agora era hora de provar seu funcionamento na água. Era julho de 1863, o terceiro ano da Guerra Civil Norte-Americana. A arma secreta do Sul era desesperadamente necessária. Até hoje, o submarino Hanley é tido como um símbolo histórico. Ele é tratado com grande respeito por fãs da história e cientistas. No porto de Charleston, um novo laboratório de pesquisas foi construído com o único propósito de estudar e preservar este belo artefato. Cientistas de todo o mundo se reuniram para a revelação. O que eles iriam encontrar? Será que vão descobrir por que ele afundou após um ataque bem-sucedido? Antes de responder essas perguntas, a equipe precisava encontrar uma forma de entrar. A ferrugem e a corrosão após anos debaixo da água selaram o submarino como uma tumba. O Hanley foi construído em segmentos. Depois, placas de ferro foram rebitadas à armação. Antes de poder explorar seu interior, os cientistas teriam de remover essas placas. Cuidadosamente, o casco foi retirado. Até que a luz finalmente inundou a cabine pela primeira vez em 136 anos. O submarino nos surpreendeu desde a primeira vez que o vimos. Ele era bem diferente do que esperávamos. Acho que todos nós imaginávamos uma embarcação cilíndrica, grossa, basicamente um aquecedor modificado, que é o que a maioria das pessoas pensava que fosse. Agora basta olhar o casco para ver esta forma lisa, bastante hidrodinâmica. Assim era o Hanley. Quase 8 toneladas, mais de 12 metros de comprimento e apenas 1 metro de diâmetro. Um sistema de tanques de lastro, estabilizadores laterais e um leme de popa eram usados para a navegação. A força era obtida por 7 homens girando uma manivela. Uma hélice de 3 lâminas na popa fornecia a propulsão. Os tanques de lastro regulavam a flutuação. E uma quilha de ferro fornecia estabilidade, peça que poderia ser lançada ao mar em caso de emergência. O Hanley,
uma invenção do século XIX, continha alguns dos componentes básicos encontrados em submarinos do século XXI. Apesar de significar mais trabalho, os arqueologistas ficaram contentes em descobrir que a nave estava cheia de sedimentos. Esta lama manteve os artefatos no lugar ao longo dos anos e ajudou a preservá-los. Mais de 8.000 itens foram descobertos dentro do Hunley, inclusive os restos da tripulação. Por respeito aos mortos, fotografias de seus restos nunca foram publicadas, mas objetos como este sapato, ainda contendo os ossos do pé de seu dono, foram mostrados ao público. Enquanto algumas equipes analisam os artefatos em laboratório, outros escaneiam o casco de ferro com um laser. Esta técnica forneceu uma imagem computadorizada do Hunley com grande precisão. Hoje, este incrível feito da engenharia repousa vazio e silencioso. Mas ele um dia esteve repleto da energia de homens que nutriam a esperança de romper as linhas inimigas. James McClintock capitaneou Hunley na sua viagem de estreia. Ele submergiu a embarcação, exercitando a tripulação até que ficassem com bolhas nas mãos. Mas o Hunley poderia combater. Em exercícios de treino, o Hunley empalou barcos abandonados com cargas de explosivos e os afundou na hora. Ele estava pronto para o encontro com a tropa do norte. Hoje, a importância militar de submarinos não se restringe a batalhas navais convencionais com torpedos, como foi o caso na Primeira e Segunda Grandes Guerras. Submarinos como o Ohio Class são basicamente plataformas de lançamento de mísseis nucleares. De qualquer lugar nos oceanos do mundo, ele pode lançar seus mísseis nucleares sem ser detectado. São lançadores móveis de mísseis que operam em segredo. Na disputa nuclear entre as forças mundiais, estas armas submarinas têm uma importância estratégica considerável. No começo da guerra, os exércitos confederados venceram uma batalha atrás da outra e quase tiveram sucesso em tomar a cidade de Washington. Mas depois a maré começou a virar. Os recursos aparentemente ilimitados da União e comando militar superior começaram a fazer efeito. Os bloqueios aos portos do sul logo deixaram os generais confederados sem suprimentos e munição. Conforme as tropas confederadas recuavam para o sul, uma cidade em particular suportava o ataque do bloqueio da União. Charleston, na Carolina do Sul. Foi ali que os primeiros tiros da guerra foram desferidos, um ataque ao Forte Sumter da União. Os confederados haviam tomado o forte e agora o usavam para guardar o mais importante porto do sul no Atlântico. Mas em 1864 ele foi sujeito ao bombardeio dos navios da União dia e noite. Centenas de balas de canhão atingiram o forte, transformando-o em uma montanha de escombros. A situação era terrível, mas a nova arma secreta dos sulistas oferecia uma luz de esperança. No terceiro ano da Guerra Civil Norte-Americana, os estados do norte da União estavam em vantagem. A Confederação dos Estados Sulistas recuava lentamente, ganhando tempo à espera de um milagre. De repente, um grupo de engenheiros navais comandado por Horace Hunley parecia ter construído o H.L. Hunley, um submarino que poderia romper o bloqueio da União e restaurar as linhas de comércio que a Confederação tanto necessitava. A batalha por Charleston, na Carolina do Sul, uma cidade de grande importância para os sulistas, tornou-se foco da guerra. O presidente da União, Abraham Lincoln, deu a ordem: quebrar o entusiasmo da cidade. Quando o general Pierre Beauregard, comandante confederado de Charleston, soube dos testes bem-sucedidos do novo submarino, pediu que Hunley e sua equipe viessem imediatamente à cidade sitiada. O
O general Beauregard explicou a situação desesperadora. 2 esquadras de navios de bloqueio estavam isolando a cidade do mundo exterior. Hunley estava confiante de que poderia ajudar. E Beauregard prometeu uma recompensa de $100 mil caso eles afundassem o navio principal do inimigo, o Ironside. Uma carga explosiva foi colocada na proa do submarino. A carga seria levada até o navio da União e depois detonada por um cabo a uma distância segura. James McClintock começou a treinar a nova tripulação do Hunley no porto de Charleston. Ele levou seus homens ao limite, treinando-os 8 horas por dia ou mais. Durante os poucos momentos de descanso, a embarcação continuava submersa. Um tubo bombeava ar para o interior abafado do submarino. A tripulação era corajosa e dedicada. Mas fora isso, pouco se sabe destes pioneiros. Agora, entretanto, arqueologistas têm mais de 8.000 objetos para ajudá-los a aprender mais sobre a tripulação. Recursos modernos podem remontar o passado em detalhes extraordinários, transformando a exploração científica numa janela para o passado. O que estes artefatos revelam sobre os marinheiros do Hunley? De onde eles vieram? E como eles se envolveram numa tarefa tão arriscada? Temos alguns botões Goodyear aqui, feito de vulcanite. E este é um item muito interessante. Não sei se dá para ver, mas é possível ler Marinha dos Estados Unidos de um lado. E no outro lado lemos Borracha Noverty, Nova York, patente 1851. É uma patente da Goodyear e é interessante ser um botão da Marinha dos Estados Unidos, pois estas pessoas fizeram o serviço militar no norte, com uniformes do norte, e ficaram com os uniformes, pois eles não eram ricos e guardavam o que tinham. Depois temos outro artefato feito de madeira. Este é um cachimbo. Provavelmente há fragmentos de tabaco dentro dele. A base é feita de material barato, tipo junco. E o cachimbo provavelmente quebrou uma vez e o dono consertou. Isso mostra mais uma vez que esses homens não eram ricos. Em agosto de 1863, o bloqueio a Charleston estava num ponto crítico. Os navios da União ajustaram a artilharia de longo alcance e começaram a atacar o coração da cidade. Centenas de balas de canhão caíram já no primeiro dia, transformando o magnífico porto em ruínas. O general Beauregard precisava contra-atacar com urgência. A tripulação do Hunley havia treinado no porto por semanas. Por que eles não lutavam contra o inimigo? O que os impedia? McClintock e Hunley insistiam que era preciso mais treinamento, já que as águas do Atlântico eram muito agitadas. Beauregard os acusou de covardes e confiscou o submarino. Agora, ele estava sob comando militar. McClintock ficou furioso. Ele deixou a cidade, desafiando os militares a pilotar o submarino sem sua ajuda. Mas Hunley estava determinado a ficar. Ele não queria abandonar sua invenção e se preparou para ajudar o novo capitão militar do submarino como seu conselheiro. Esta despedida foi o último encontro destes dois pioneiros do submarino. O novo capitão era um experiente oficial naval, mas um submarino é diferente de qualquer outro barco no mundo. Hunley explicou como a embarcação funcionava, mas ele temia que as coisas não saíssem bem.
Em todo o mundo, as tripulações de submarinos têm um respeito especial entre as tropas navais. Muito de seu prestígio é baseado no alto risco que eles enfrentam. O perigo de ferimentos e morte acompanha cada marinheiro em alto mar, mas em submarinos, os riscos são maiores. As chances de sobreviver a um acidente são muito pequenas, pois a embarcação só pode ser evacuada com segurança estando na superfície. O número exato de fatalidades com submarinos ao redor do mundo é desconhecido. Desde a Segunda Guerra Mundial, 50 acidentes foram oficialmente reconhecidos, totalizando mais de 1000 mortes. O submarino Hunley também fez muitas vítimas. A embarcação afundou durante um teste no porto de Charleston, provocando a morte de 5 homens da tripulação e quase matando o novo capitão. Hunley responsabilizou o general Beauregard pelo acidente, insistindo que a tragédia ocorrera por impaciência das forças militares. Ele afirmou que Beauregard carregaria o peso dessas mortes para sempre. Hunley também afirmou que a queda de Charleston era só uma questão de tempo, a menos que o submarino fosse trazido para a superfície imediatamente e devolvido ao seu comando. Beauregard resgatou Hunley afundado na região do porto. Mais uma vez ele serviria ao sul. O associado de Hunley, tenente George Dixon, chegou em Charleston. O general Beauregard o colocou no comando do submarino. Ele conhecia a embarcação e, ao contrário de Hunley, tinha patente militar. Em Charleston, os homens começaram a chamar o submarino de Caixão de Ferro. Inabalado, Hunley e Dixon bolaram planos para o primeiro ataque contra a frota da União. Mas antes de prosseguir, Hunley tomou uma última e fatal decisão. Ele iria pessoalmente capitanear o submarino numa missão de treinamento. Na manhã de 15 de outubro de 1863, o submarino zarpou sem Dixon, que havia saído da cidade naquele dia. Horace Hunley estava no comando. Ele estava familiarizado com a operação da nave, mas só em teoria. Suas habilidades práticas, porém, não bastavam. Enquanto pilotava o submarino no mergulho, Hunley cometeu um erro fatal. Ele esqueceu de selar a válvula no tanque de lastro frontal. A água invadiu o casco. Hunley ficou sem ação. O submarino afundou e não havia nada que ele pudesse fazer. Toda a tripulação se afogou nas águas rasas do porto de Charleston. Hunley se tornara uma vítima de sua própria invenção. Levou 3 semanas para trazer o submarino para a superfície. Hunley foi enterrado com honras militares. Foi um golpe duro para a Confederação. A morte de Hunley parecia ser o fim de qualquer esperança no rompimento do bloqueio. O general Beauregard não tinha mais nenhum interesse no submarino, mas Dixon se recusou a desistir. Teria Hunley sacrificado sua vida em vão? Por fim, o general deu sua permissão. Dixon teria mais uma chance para mostrar o que o submarino Hunley poderia fazer. Um dos achados mais valiosos nos destroços é um binóculo. Ele provavelmente era usado por Dixon para a navegação.
Uma bússola também foi encontrada dentro do submarino, embora o grosso casco de ferro a tornasse inútil. Dixon tinha de emergir frequentemente e olhar pela escotilha para ver sua localização. Com ondas altas, ele não seria capaz de enxergar além de 40 metros. No Centro de Conservação Warren Lash, a tarefa de estudar o Hanley levará anos. Primeiro, os cientistas extraíram o sedimento em blocos e ordenaram os objetos encontrados em cada área, tentando associá-los a cada tripulante. Mas antes dos artefatos serem removidos da camada de lama que os preservava, os arqueologistas usaram raio-x de última geração para criar uma imagem precisa do achado original. Na verdade, o que temos aqui é que, se você observa a diferença de densidade entre os dois materiais, isso mostra que provavelmente temos latão aqui e ali nas pontas. E no meio, outro material, pode ser osso ou um chifre, ainda não sabemos. Na proa da embarcação, a equipe encontrou um relógio de ouro. Só poderia ter pertencido a um homem. George Dixon, o último capitão do Hanley. O relógio de Dixon, na verdade, tem um papel fundamental na história do submarino. Após a morte de Horace Hanley, Dixon recrutou uma nova tripulação. Eram marinheiros determinados e experientes, que não se intimidavam diante do perigo de acidentes fatais. A situação em Charleston era desesperadora. Eles estavam prontos para arriscar suas vidas num ataque contra o inimigo. Não longe da costa, Dixon levou Hanley até o fundo do mar. Ele queria testar a tripulação em uma tarefa difícil. Quanto tempo eles poderiam permanecer submersos sem suprimento de ar? Até então, eles nunca haviam mergulhado por períodos de mais de 15 minutos. Eles concordaram em emergir quando qualquer membro da tripulação decidisse que fosse a hora. Mas ninguém queria ser o primeiro a desistir. Respirar ficava mais difícil a cada minuto. Mas ninguém desistiu. Se eles estivessem na superfície, poderiam abrir a escotilha, ou ao menos levantar o tubo para a entrada de ar. Mas nesta profundidade, isso era impossível. Após 25 minutos, a vela se apagou. Ninguém sabia quanto tempo eles poderiam sobreviver antes de perder a consciência. Foi registrado que, subitamente, após 2 horas e meia, toda a tripulação simultaneamente gritou o comando para emergir. Quando voltaram para a superfície, os homens fizeram um pacto. Se ficassem presos no fundo do mar novamente, eles abririam as válvulas. Afogar rapidamente seria melhor do que se asfixiar aos poucos. Dixon encontrara sua tripulação. Dixon tinha muita experiência no Hanley. E a tripulação voluntária que ele selecionou... Bem, num artigo que o William Alexander escreveu em 1902, ele dizia que não havia problemas em encontrar voluntários. Acho que os homens não pensavam nos perigos que podiam enfrentar. A honra de ser o primeiro a atacar o inimigo estava acima de tudo. Dixon informou o general Beauregard que o Hanley sairia naquela noite para afundar um dos navios do bloqueio da União. O USS Housatonic estava a apenas 4 milhas da costa. O mar estava calmo e a lua fornecia boa visibilidade. As condições estavam perfeitas. Mas será que eles teriam sucesso, já que todos os outros haviam falhado?
proa do Hunley, arqueologistas encontraram o esqueleto de Dixon e sua moeda de ouro. O amuleto não o protegera na sua última missão. A moeda agora está guardada em um cofre. Seu valor foi estimado em 10 milhões de dólares. A maioria dos outros objetos encontrados no submarino está guardada nesta câmara refrigerada. Os restos da tripulação foram enterrados ao lado dos outros que perderam a vida em missões de teste do Hunley. Em 1864, a Confederação estava convocando os últimos homens disponíveis. Era difícil encontrar uma família sulista que não tivesse sacrificado um pai, um filho ou um irmão. O bloqueio da União estrangulava o Sul, mas o Hunley estava prestes a desferir um golpe impressionante para a Confederação. Durante a Guerra Civil Norte-Americana, Charleston, na Carolina do Sul, sofreu com o bloqueio e bombardeio da frota da União. Esta cidade confederada estava em apuros e só um milagre poderia salvá-la da destruição.